Camilo Z. No vídeo anterior, na criação do player, ficou faltando eu mostrar para vocês como eu criei o efeito da magia Hadouken que o personagem solta quando você faz um comando especial. Então aqui eu vou abordar, além dos inimigos que eu criei, mostrando como ficou o cabeçalho deles e se algum deles tem algum movimento diferente, eu vou estar explicando aqui o Hadouken e alguns detalhes também dos arquivos tipo None que a gente coloca no nosso mod. Dentro da pasta do meu personagem, do Ken, eu já coloquei os frames que eu vou estar utilizando para criar a magia do Hadouken. Aqui estão os frames e logo abaixo eu já criei também um arquivo TXT com o nome de Hadouken, porque esse arquivo vai ser adicionado no módulo TXT para que ele possa aparecer no programa do OpenBody Stage, para que lá eu faça as edições necessárias. Para iniciar a criação do objeto, o processo é o mesmo do Paint. Nós vamos criar um hub e lá vai conter as informações necessárias para que esse objeto funcione. Nesse caso aqui, o tipo, tape no caso, eu coloquei como nome, porque ele é um objeto simples que vai conter apenas uma animação. Heure, Speed, GFX Shadow já foi tudo citado na criação do player. Alpha 1 é um comando que vai definir, é como se fosse uma transparência que esse objeto vai ter. No caso Alpha 1 ele vai continuar com as mesmas cores, porém vai criar uma certa transparência naquele objeto, nessa entidade em si. No manual tem várias explicações sobre esse comando Alpha. Candemage quer dizer o que esse objeto vai poder acertar com sua caixa de ataque. Nesse caso aqui eu coloquei para ele estar acertando enemy e obstáculos. Observem que na parte da animação eu coloquei apenas a animação idle, porque ele vai precisar somente dessa animação. A animação dele movendo, vamos dizer assim, alterando os frames quando ele é arremessado como se fosse o objeto faz. Vejam só nos frames como que fica essa movimentação. Aparentemente está muito rápido, mas quando está no jogo o efeito é bem bacana. Já no editor, você pode observar o seguinte: eu coloquei o movimento dele em loop, por quê? Porque a animação é um idle, é como se ele tivesse parado. Mas como ele é um objeto que vai ser arremessado, ele vai seguir até aquela trajetória como se fosse uma faca sendo arremessada. Então eu coloquei loop 1 para que ele esteja sempre em movimento, como se fosse uma animação dele parado, mas como ele foi arremessado, dá o efeito de movimento do mesmo jeito. Isso é muito interessante. Já que nos comandos de frame e ataque, observem que esse segundo frame aqui, ele contém um ataque. O terceiro frame eu zerei o ataque. O quarto frame vai ter um ataque e assim por diante. Como eu disse, eu sempre crio um ataque, zero aquele ataque, novamente coloco o ataque, zero o ataque, para evitar que o frame fique perdido. E também por causa do próprio tamanho, cada frame, se você observar, pode ter um formato um pouco diferente. Isso aqui então faz com que você tenha que mudar a caixa de colisão dele. E sempre colocando um frame atacando e o outro zerando, pela movimentação, sempre vai surgir um ataque quando ele acertar o obstáculo ou o inimigo neste caso. Voltando no TXT do player, no caso do meu personagem Ken, observe que o Hadouken que eu criei, ele tem que ser lançado no hub do personagem, como eu havia explicado antes. Juntamente com os comandos da animação que você coloca no especial que você quer que ele lance, que no caso eu coloquei como fim especial, vocês podem observar que uma coisa interage com a outra. Fiquem atentos a essas observações. Observem aqui na árvore do OpenBody Station que onde está a opção None, existem vários outros arquivos também, incluindo Hadouken e Hadouken 1. Por que eu fiz Hadouken 1? Porque eu precisei criar uma magia para o Akuma também. Como eu queria que ela agisse de uma forma um pouco diferente do Hadouken do Ken, eu simplesmente criei um outro arquivo e mudei os atributos do hub. Nesse caso aqui, onde vocês estão vendo Flash, eu usei apenas o Flash, o primeiro. O que é esse Flash? Esse Flash, ele é aquela animação
de quando o personagem acerta o inimigo, aquele efeito do sangue, sério. Então ele geralmente é criado também como se fosse um tipo None, e é o efeito do sangue saindo do personagem. Por exemplo, se você acertar um tambor, não vai sair sangue. Então você vai criar um outro flash para ele e direcionar para quando aquele objeto for atingido, mostrar esse flash. Esse comando top flip 1, ele é o comando que vai mudar a posição do frame quando ela for exibida. Por quê? Nós criamos o frame nessa posição aqui. Mas quando ela acerta o inimigo, as pontas, vamos dizer assim, o lado do sangue deveria estar do lado oposto. Para que você não crie o frame do lado invertido, é muito simples, você cria o frame normalmente. Se você precisar que aquele frame seja exibido do lado oposto, você coloca o comando top flip 1, que ele vai estar virando aqueles frames para o lado oposto. Já o tipo None neve é aquela neve que aparece no cenário do jogo que vocês viram no vídeo. Observe a animação dela. É a neve caindo. Aqui no hub dela eu coloquei a mesma opção como None, porque é uma animação que não vai ter interação direta nenhuma com os personagens do jogo. Coloquei Alpha 6, porque esse Alpha 6 me dá uma transparência maior dos frames. Shadow 0, porque eu não quero que a neve tenha sombra no cenário. Na animação wide eu simplesmente coloquei todos os frames em loop infinito, né, que é o loop 1, via velocidade, que eu acho que ficou interessante para o mod, e coloquei os frames sem caixas de ataque, sem caixas de colisões, porque ele é apenas como se fosse um objeto de decoração do cenário. Esse tipo None pó, o que é isso? Isso aqui é aquele efeito que dá quando o personagem cai no chão. Você usa na animação do char o comando Dust. Então você tem que criar um efeito, determinar o nome dele, como eu coloquei aqui o nome de pó mesmo. Coloquei tipo None, não é necessário preencher mais nada. Feito isso, quando você coloca no hub do personagem, você quer que ele tenha esse efeito de uma poeira saindo do chão, quando ele cai, quando ele pula, depende da maneira que você quer usar. Você vai colocar lá no hub Dust e o nome do objeto que você criou, que no meu caso aqui é o pó. Por curiosidade, eu vou mostrar para vocês esse pó 2 aqui, que apesar de eu não ter usado neste mod, eu usei em um outro mod que eu já fiz, um outro jogo. É uma variação, um efeito diferente. Esse aqui eu quis simular do Noturno dos X-Men dando uma rasteira e saindo essa poeira do chão. Agora eu vou estar mostrando para vocês a respeito dos inimigos que eu criei. Vou começar com o Akuma, porque apesar dele ser um boss, ele é um inimigo também, ele é considerado como um N. Vejam como ficou o hub dele. A criação praticamente é a mesma do player, mudando apenas os atributos que você quer que esse personagem execute. No caso aqui a observação fica por tipo, coloquei como N, que ele é um inimigo. Outra observação, no Die Blip 3, é porque quando ele morrer, ele não fica piscando na tela. Fall Die 2 é o efeito que eu quis colocar para ele também, que assim que ele cair e morrer, ele vai permanecer na tela. Score 1, espaço menos 1, isso quer dizer o que? O score, você determina quantos pontos que essa entidade, esse inimigo no caso, ele vai te dar quando ele for morto. No caso eu gosto de fazer sempre meus mods com a opção dos personagens dar apenas pontos, para poder ficar mais assim interessante para você ver quantos inimigos você matou, ou até mesmo se você estiver jogando com um amigo, saber quem é que matou mais inimigos. O MP999 é porque eu quero que ele tenha uma energia infinita para jogar as magias. Como eu disse, o Dust é o pó, é o efeito dele caindo que vai levantar aquela poeira. Projectile Hit N é o seguinte, isso aqui quer dizer, se você pegar, se estiver segurando um inimigo e você der um balão, quando ele é arremessado, o que ele pode atingir? No caso aqui eu coloquei só como N,
porque eu quero que, se acontecesse de ter algum inimigo na tela junto com ele, eu pegasse esse Shark e desse um grab, né, o balão, e arremessasse, ele ia atingir apenas os inimigos. Se tivesse obstáculos, players, eles não iam ser atingidos. Isso aí você controla do jeito que você quiser, como você achar que é melhor para o seu modo. A agressão 70 é uma maneira que você tem de aumentar a inteligência artificial do seu personagem, que não é controlado por você. A agressão 70 é para ele ficar mais esperto, digamos assim, para que ele consiga executar ataques mais rápido e sem enrolação. No caso aqui, o Knife é o mesmo processo do Play. Como eu havia falado, eu criei o Hadouken porque eu fiz pouca alteração no Hadouken que ele solta. Simplesmente mudei o que o Hadouken dele poderia estar acertando, vamos dizer assim. Já os ataques dos inimigos é praticamente da mesma forma que você faz com o Play. Pode colocar uns outros comandos para que os ataques sejam mais eficientes. No caso do Akuma, observem que o ataque 1 dele é um ataque normal, uma sequência de soco com chute, né? Então não tem a necessidade eu não tive a necessidade de acrescentar mais nada. Ataque 2, simplesmente coloquei como se ele estivesse dando um chute forte. Nesse caso aqui, o computador pode variar de ataque 1 para ataque 2, isso é automático, mas você tem como controlar tudo isso. O ataque 3 já é ele soltando o Hadouken. Então vocês observem o seguinte, no editor eu coloquei um outro comando que chama Range. Esse comando Range, ele vai estar mostrando, indicando, né, para o inimigo a qual distância o seu player deve estar para que ele execute esse ataque. Você pode colocar range no ataque 1, ataque 2, qualquer ataque que você quiser, porque quando o seu player estiver na distância que você colocou no range, ele vai executar esse comando. Nesse caso aqui, o meu personagem, o inimigo, ele vai soltar o Hadouken quando o meu player estiver nesse alcance. Aqui seria o mínimo e o máximo. O mínimo de 90 pixels de distância do ponto zero do seu inimigo e no máximo a 280. No Paintball Station, essa faixa amarela, ela que representa o range. Aqui ele quer te dar uma noção da distância que o seu player vai estar do inimigo para que ele possa estar realizando aquele ataque. Do lado direito do programa, você vai estar vendo ali Enemy, aí ataque range. Está no mínimo de x 90 e no máximo 280. É o que eu falei, se o seu player estiver andando perto do inimigo entre a distância mínima e a máxima dele, ele vai estar executando esse movimento. A Anime Dash desse personagem, como eu disse que ele é o chefe do meu jogo, eu fiz umas modificações. Observe como que está sendo feito, como ficou a animação dele quando ele morre. É uma sequência de frames que vai criar uma movimentação, uma animação bacana. Mas no editor, além da animação que eu fiz na animação Dash, eu inseri um script. Esse script aqui, como eu havia falado antes, eu não vou aprofundar porque eu não sou perito em script. A função desse script é a seguinte: logo que meu personagem, o inimigo, for derrotado, ele vai dar um salto e vai para o meio da tela para dar a sequência da animação. É simplesmente para ele centralizar na tela e você ver melhor a animação final da morte dele. Temos também uma animação nova aqui, Up. Essa animação o inimigo realiza quando você tenta dar um golpe aéreo nele. Assim que você pula e tenta dar um ataque, ele vai tentar revidar esse ataque dando um golpe para o alvo. As outras animações são as mesmas, não tem nada de especial nela. Já os outros inimigos, eu criei animações mais simples, porque eles vão ser apenas aqueles inimigos que vêm durante a fase, em grupos, né? Para que você possa estar derrotando e prosseguir no jogo. Por exemplo, aqui na Chun-Li, o cabeçalho dela, o hub dela, vão ter praticamente quase todas os mesmos comandos do boss, porém com menos energia e outras coisas que diferenciam um pouco. Por exemplo,
remake para ela vir com outras cores e tal. Já os ataques, o procedimento é o mesmo. O que pode acontecer, como eu disse, é você colocar um range para que o seu personagem, o computador, possa estar fazendo um movimento diferente de acordo com a distância que você vai estar que o inimigo vai estar do player. Os outros comandos são todos os mesmos, sem nenhuma alteração. Mais uma vez o Upper está aqui, que é um golpe que ela retira quando o personagem, o seu player, vai dar um ataque aéreo. Isso é como se fosse um anti-aéreo dos personagens. E aí por diante. Os outros inimigos, o processo está sendo o mesmo. Dan e os Zangief vão ser a mesma coisa. O que você precisa estar fazendo, né? O Hub, as mesmas coisas e tal. Nada de especial nos outros objetos, nos outros ataques, a não ser range. Upper, ele tem um Upper também, né? Que é para tirar os golpes aéreos. O Zangief também segue o mesmo princípio. Você pode estar variando, são as energias, etc. Um outro comando que eu esqueci de citar é esse No Life 1. O que quer dizer esse No Life 1? Esse No Life 1 é quando você atinge o inimigo, aparece a barra de energia dele com o nome. Então, se você definir No Life 1, essa barra de energia não vai estar mostrando. A maioria alguns jogos antigos, tipo Top Dragon, que mostra a energia só do player, nunca mostra a energia dos inimigos. É diferente de Final Fight, que sempre mostra a energia dos inimigos também. Aí fica a seu critério, fica a sua vontade. O anti-grab, ele é um comando que vai indicar se essa entidade pode ser agarrada ou não. O que faz contraste com ela é o Grab Force, ou seja, se aqui está anti-grab 100 e você quisesse que uma outra entidade qualquer, um outro player, pudesse agarrar esse inimigo, é só você colocar lá o comando Grab Force 101. No próximo vídeo nós vamos começar a fazer o cenário por onde nossos personagens vão passar.